Vamos ler a palavra de Deus no primeiro livro de Reis, no capítulo 3, no versículo 16 a seguir. Primeiro Reis, capítulo 3, verso 16. Onde diz aqui: Salomão julga a causa de duas mulheres. Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e me tirou meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia parido. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, e teu filho o morto. Porém esta disse: Não, por certo o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho morto. E esta outra diz: Não, por certo o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque seu coração se lhe enterneceu por seu filho, e disse: Ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém, a outra dizia: Nem teu, nem meu seja. Dividi-o antes. Então respondeu o rei e disse: Dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é sua mãe. E todo Israel viu a sentença que dera o rei e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Até aqui Deus nos dá. Amém, Senhor. Glória a Deus. Queridos irmãos, irmandade em geral, irmãs, jovens, todos os que acompanham o Santo Culto nessa manhã, nós ouvimos já relatos e aos que já examinaram nas Escrituras, tiveram conhecimento da sabedoria, da bem-aventurança que coube a Salomão, sendo agraciado por Deus, cheio de graça, cheio de luz, cheio da luz do Espírito Santo do Senhor. Ele, sendo filho de Davi, reinou em sucessão, sucedendo seu pai, e o Senhor achou graça nele de dar-lhe conhecimento, ciência, sabedoria, irmãos, em grande quantidade. Ele fez também um pedido a Deus, quando o Senhor, se agradando dele pelo sacrifício que ele havia feito por Israel, o Senhor deu a ele o direito de pedir o que quisesse, e ele disse: Dá-me sabedoria, Senhor, para entrar e sair no meio deste tão grande povo que tu me deste para cuidar. Eu sou menino ainda, sou jovem, não tenho esse conhecimento, preciso da tua luz, da tua graça, da tua misericórdia. E naquele momento o Senhor se agradou dele, porque o seu pedido remetia ao cuidado pelas coisas de Deus, pelo povo do Senhor. Ele conseguiu com isso mexer no coração de Deus. E o Senhor disse a ele que mais sábio que ele não houve, e depois dele não haveria também tão sábio quanto foi Salomão.
e nas atribuições do seu trabalho, do seu reinado, do seu cargo. Cotidianamente, ele era cercado por dificuldades, por armadilhas, por ardis do diabo, pela inveja, pela soberba, pela cobiça, pelo seu cargo. Em todo o tempo, o Senhor o dava livramento através da sabedoria. O prazer de Deus é enriquecer a sua igreja com sabedoria. A palavra diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá deliberadamente, liberalmente. Ou seja, é só pedir que o Senhor tem para dar. Com alegria, com prazer, Deus atende a voz da nossa oração. Bendito seja o nome do Senhor. E quando, num momento qualquer do seu reinado, isso era no começo do seu reinado, aparece essa causa difícil de duas mulheres que já eram mal vistas pela sociedade, pela atribuição que lhes foi dada, que elas assumiram para si como mulheres prostitutas, conforme está escrito aqui. Então, tudo para elas já era mais difícil, o desprezo da sociedade, elas estavam à margem da sociedade. E as duas tiveram um bebezinho, e uma deitou-se sobre o seu bebezinho, e ele morreu sufocado, certamente, segundo conta a história. E num ato de desespero, a sua companheira dormia também com o seu bebezinho, com 3 dias de diferença, então os dois eram pequenininhos, facilmente confundíveis, fácil de confundir um pelo outro. Para nós, para quem não os conhecia, mas a mãe, ainda que ela fosse cega, ela conheceria seu bebê, nem que fosse pelo cheiro, pela forma, mãe é mãe. Queridos irmãos, ela fez a troca dos bebês, pegando o vivo para si e deixando o morto com a outra mãe. Quando ela despertou, a mãe do bebê vivo, ela percebeu que não era o seu filho. Ela é mãe, ela conhece. E certamente começaram a discutir, até que essa briga foi parar diante do rei. Os irmãos vejam o vulto que tomou essa situação. Chegou diante do rei. Na verdade, isso foi de propósito de Deus, para mostrar a sabedoria que Deus havia derramado a Salomão, para que todo o povo cresce, que estavam nas mãos, sendo dirigidos, reinados, governados por um homem que tinha a luz de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Bem-aventurado você que atende à obra de Deus, que cuida de um povo, que cuida de uma igreja, e que você tenha a luz de Deus, para que a obra do Senhor não sofra pela tua incredulidade, pela tua inconstância. Todavia, se estiver faltando algum de nós luz, peça e receba esta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, que tenhamos luz para discernir as coisas más das boas, para discernir onde o Senhor está e onde Ele não está. Que os nossos olhos espirituais se abram, para que em todo momento nós compreendamos a grande, maravilhosa e boa vontade de Deus na nossa vida, irmãos. Bendito seja Deus. E chegaram as duas com essa questão diante do rei, as duas afirmavam-se mãe do bebezinho vivo. Como resolver? Duas mulheres que já, para a sociedade, não eram de se dar muito crédito, a situação era bem difícil. Ele ali observando, falou, bom, não tem acordo entre vocês, traz uma espada, pega o bebezinho vivo e divide ele no meio, dá metade para cada uma e acaba a briga. A mãe da criança, que era mãe mesmo, não, meu senhor, não faças tal, de maneira nenhuma faças isso. Então respondeu o rei e diz, aqui mais para cima, porém a outra dizia, mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque seu coração lhe enterneceu por seu filho, e disse, senhor meu, dai-lhe o menino vivo e por modo nenhum o mateis. Pode dar para ela, senhor, não tem problema então. Não faça isso, dê para ela o menino. A que não era mãe, não tinha amor por ele, disse, nem teu nem meu seja, dividiu antes. Olha, irmão, que ruindade, que coração duro. Divide a criança no meio e não seja nem meu nem teu. Aí na hora apareceu o mal. E o rei com sabedoria falou, está aqui a mãe do menino, a mãe jamais mataria. Foi uma armadilha que ele fez para pegar a mentirosa. Bendito seja Deus,
Irmão, irmã, saibas que a tua sinceridade será por tua testemunha onde você estiver. Será por tua testemunha onde você passar. Podem te acusar desde o inferno, na terra, em qualquer lugar. A justiça de Deus que está em você testificará da tua inocência. E o Senhor te diz: eu te livrarei de muitos laços do adversário contra a tua vida. Glória ao nome do Senhor. Então é necessário que durante toda a nossa vida nós tenhamos alguns princípios. O mais importante deles é a sinceridade, irmãos. É a verdade, é a franqueza de espírito e de coração, para que todos os que nos vejam nos achem dignos de sermos ouvidos. Não ponha palavras de mentira nos teus lábios, inverdades no teu coração, para que você não seja, irmão, achado e achada, nós não sejamos achados, reprovados diante do Senhor e não dignos de crédito, mas que o Senhor coloque em nós um peso de glória, um peso de um homem, de uma mulher de Deus, para que quando abrirmos a nossa boca, todos possam dar atenção e cumpra-se acima de tudo a palavra em nós. Sejamos prontos a ouvir e tardios no falar, pois quando falarmos, todos nos ouvirão, porque sabem que nós não somos dados a fábulas, a falácias, a muitas conversações. Tem um ditado aí no mundo que diz que quem muito fala, muito erra. A pessoa que fala muito de alguém para você, vai falar muito de você para alguém, viu, irmão? Viu, irmã? Cuidado. E, infelizmente, para nossa tristeza, esse espírito tem se criado no meio do povo de Deus, no meio da igreja de Deus. A nossa própria irmandade tem se dado a essas conversações, tem se dado a esse hábito ruim, que tanto prejuízo tem trazido para a obra de Deus. Então queremos admoestar toda a igreja nesta manhã e dizer ao povo de Deus: cuidado, vigia para que você não seja achado indigno de ser ouvido. A verdade apareceu por elas mesmas, por ela só. A consciência vale por 1000 testemunhas. Não se inquiete, não esteja atribulado e atribulada por coisa alguma. Saiba que a tua verdade gritará a tua inocência. E o Senhor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. E o Senhor está bem atento às tuas orações, bem atento aos ardis do adversário contra a tua vida. Não se preocupe, praga alguma chegará na tua tenda. Porque seria o Senhor injusto se permitisse que o mal triunfasse contra a tua vida. Salvo se por algum motivo, seja ele qual for, nós tenhamos caído em algum embaraço, em algum erro, certamente teremos que sofrer as consequências, como eu disse aos irmãos, pelo princípio de justiça que há em Deus. Fora isso, o Senhor te diz: descansa, porque eu sou teu defensor. Glória ao nome do Senhor. Deus, irmãos, é guarda fiel do seu povo. Deus é aquele que não dorme nem tosqueneja. Eu fico observando, irmãos, as armadilhas do adversário ao longo do nosso caminho. Por isso o servo de Deus e a serva de Deus não pode se ausentar da palavra. Não pode ficar longe da palavra de Deus. Porque em todo tempo o Senhor instrui, em todo tempo o Senhor ensina, em todo tempo o Senhor adverte, coloca-nos em bons caminhos, para que nós não venhamos tropeçar com nossos pés em pedra. Nessa manhã o Senhor diz pela sua palavra: dá ouvido à minha voz, meu servo e minha serva, e eu te livrarei de todo o embaraço do adversário contra a tua alma e contra a tua vida. Às vezes queremos tomar parte em alguma coisa, irmãos. Queremos pôr a nossa mão achando que conseguiremos resolver, achando que conseguiremos com isso dar uma solução para algum problema. Irmão, fica no teu lugar, tira a tua mão, porque Deus porá dele. Imaginemos se a mãe dessa criança, impelida por um sentimento ruim, a mãe da criança viva, matasse a outra. Por raiva, por ódio, por inconformidade. Ela sairia por errada, irmãos.
Pois ela teria cometido um homicídio e a sua sustentação, a sua afirmação não se sustentaria, a sua justificativa. Ela diria, roubou meu filho, mas quem garante que você não matou os dois, então? Mas quando nós estamos cegos pelo ódio, pelo rancor, nós não temos clareza de pensamento. Cuidado! 2 sentimentos em demasia são perigosos para se tomar decisão. Muito angustiado e muito feliz. Às vezes a pessoa está muito empolgada e decide na hora, depois se arrepende. Uma compra, um relacionamento, uma decisão, empolgado, ele fica mais, mais sagaz ou fica mais corajoso e decide. E depois, quando vem, esfria os pensamentos, a cabeça, e fala, meu Deus, eu me empolguei, não podia ter feito. Ou quando está angustiado, já ouviu dizer que quando a pessoa fica nervosa, ela cega? Isso acontece com todos nós, indistintamente. Cuidado, porque na hora do nervo a gente decide, mas o nervoso é um fogo de palha, mais hora menos ele passa. Aí vem as consequências daquele ato. Glória ao nome do Senhor, em tudo. Tem alguma coisa para acertar entre o casal? Espera os ânimos se acalmarem. Não repreenda teu filho na hora que a coisa acontece, espera. Ora a Deus, Senhor, põe palavra na minha boca. Senhor, põe palavra na minha boca para falar com meu esposo. Põe palavra na minha boca para falar com meu filho, Senhor, com a minha esposa, e assim por diante. Põe palavras na minha boca para falar com o teu servo. Eu aprendi isso aqui também com o irmão Samuel. Rodrigo, calma, que não é hora. Na hora certa as coisas se resolvem. Parece covardia, parece omissão. Não é, irmãos. É sabedoria de Deus. Porque nós somos incapazes de administrar esses sentimentos ruins. Devemos pedir ao Senhor que ministre ao nosso coração e que coloque em nós um espírito de paz em todo o tempo. Como o apóstolo Paulo dizia, na palavra desses dias agora passados, não sei se foi ontem ou anteontem, não me lembro. Em todas as coisas estou instruído, sei ter em abundância e sei padecer necessidade. Estou tranquilo, porque em tudo Deus tem me instruído. Sejamos essa manhã instruídos pelo Espírito de Deus, instruídos pela boa palavra de Deus, e coloquemos o nosso coração nas mãos do Senhor. Não pense que teu Deus é um alienado, não pense que teu Deus é distraído. A palavra mesmo nos diz que Ele não dorme nem tosqueneja. Muitos pensam enganar o Senhor, e que com isso também te enganarão. Fica-te em paz. Eu estou, te diz o Senhor, tomando providência na tua causa, na tua vida também. E a verdade apareceu, e dessa armadilha do adversário contra a vida de Salomão, além de libertar a mãe da criança, também fez com que o povo cresce, que ele tinha as condições necessárias para reinar, e ainda mais a ele, que havia pedido ao Senhor sabedoria, tenho absoluta certeza que ele disse, Senhor, agora creio que tu atendeste a voz da minha oração. Canta Jesus, aleluia. Bem-aventurado aquele que vai nos pés do Senhor em todo o tempo, que vai aos pés do Senhor em todo momento, clama, ora, às vezes dá um passo atrás, às vezes volta atrás um pouquinho e deixa o Senhor ir trabalhando. E muitos falam, mas você não faz nada, você não fala nada, você vai ficar quieto. Quando nós nos calamos, irmãos, o Senhor fala por nós, queridos. Crê nisso? Quando nós tiramos a nossa mão, Deus põe a dele. Ele não é chamado Deus do impossível? Ele não é chamado Senhor do impossível? Senhor do impossível. O impossível se reporta ao nosso Deus. Então quer dizer que Ele tem domínio sobre o impossível. Ele tem domínio sobre o inalcançável, o inatingível. Ele nos defende do que é indefensável aos olhos humanos. Creia, irmão, que o teu Deus está bem atento e bem próximo a você, e nessa manhã Ele manda a virtude da sua santa palavra e diz à sua igreja, receba em nome de Jesus Cristo as virtudes do meu Espírito Santo, e Deus te põe paz no coração para crer na palavra, Deus te põe paz no coração para confiar nele, alamaia Jesus. Não vos inquieteis por coisa alguma. Não sai da posição de um homem, de uma mulher de Deus, não sai da posição de um servo de Deus. O adversário quer te chamar para a zona de batalha dele, como essa mulher aqui fez.
O mal, irmãos, está em um adversário que já está perdido, aquele que já perdeu a graça, nos arrastar para junto dele. Fazer mal a nós para que nós percamos a nossa paz, para que nós percamos o direito de clamar a Deus e ser atendido. Irmão e irmã, servos de Deus, não saia da palavra do Senhor. Deus nos adverte essa manhã, não sai da palavra. Não sai do conselho da palavra. Não sai daquilo que Deus tem te avisado, que Deus te tem falado. Fica na palavra de Deus. Fica na palavra do Senhor. Pois ela é fiel e verdadeira. Ela não pende para lado nenhum, ela segue uma linha reta, a palavra corta reto. E o Senhor te diz, eu farei assim na tua vida. Foste pesado na balança e foi achado justiça a teu respeito. Sali canta lamúria, salamá, xalaí cantai, alassúria canta lamá, alamúria sirianda lamá, salaía. Foi achado inocência a teu respeito. Foi achado inocência na tua causa. Foi achado inocência, enfim, na tua vida. E o adversário quer te convencer de que tu estás errado, de que foi culpa tua, de que você vai levar a culpa, e você pode dizer, Senhor, não tem ninguém que viu, não tem ninguém para ser a minha testemunha. O Senhor te diz, como não? Eu sou a tua testemunha. É a palavra dele contra a minha, Senhor. E o Senhor te diz, muito bem, é a minha palavra a teu favor. Quem se susterá de pé diante de ti? Alamanaia. Quem se susterá de pé diante da palavra do Senhor, irmãos? Acontece que é mais fácil pôr a mão, é mais fácil intervir, atravessar, do que confiar e dizer, Senhor, eu confio em Ti. Não quer dizer que nós estaremos desatentos, largados, deixa como está, para ver como fica. Não. Senhor, o que estiver ao meu alcance fazer, eu faço. Mas o que eu não posso fazer, Tu faz. Senhor, essa situação tornou-se insustentável. Eu não tenho mais, Senhor, como administrar essa situação. O que a palavra diz? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. É só isso que Deus requer de nós. Confiança, que confiemos nele, que confiemos na sua palavra. Agora, quando nós cegamos pelo problema, normalmente quem está dentro do problema não consegue enxergar a solução, porque está atormentado por preocupação, está atormentado por medo, por tantas outras ameaças e tantas outras coisas. Por isso que nós viemos sempre na presença de Deus, estamos na presença do Senhor. Senhor, eu não consigo enxergar uma saída no meio dessa tempestade que eu estou. Senhor, eu não consigo enxergar uma solução. Por amor do Teu nome, ilumina a minha mente, ilumina o meu coração. Imaginemos essa mulher. Foi exatamente o que aconteceu com a mãe verdadeira do bebê. Eu sou incapaz de resolver. Eu sou incapaz de dar solução para isso. Ela está com meu filho e não tenho o que fazer. Mas eu creio que se for na presença do rei, Deus dará luz a ele. Foi o que aconteceu. E tu vieste essa manhã na presença do rei. Glória a Deus. Alaia. Senhor, eu não sei como fazer. Eu não sei como gerir. Eu não sei para onde ir. E o rei te diz, fique em paz, porque eu já estava te esperando. Já estava te aguardando, sabia que tu vinhas. E todas as vezes, diz o Senhor, que tu vieres a mim, jamais te despedirei vazio. E assim, irmãos, Deus deu a essa mulher a sua vitória, como disse, deu a Salomão também uma grande vitória de saber que Deus estava com ele. Há coisas que aparecem na nossa vida como sinais de Deus para mostrar que Deus está conosco. Uma ocasião, os discípulos juntos do Senhor viram um cego de nascença e um deles, indagando o Senhor, perguntou, Senhor, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse dessa maneira? E o Senhor respondendo disse, nem ele nem seus pais. Isso aconteceu para que o nome de Deus fosse glorificado. Glória a Deus, se libertou ele. Alamaia. E assim o Senhor diz a nós, essa situação que você está passando, servo de Deus, serva de Deus,
É para que o nome de Deus seja glorificado. Essa tua enfermidade é para a glória do nome de Deus. Essa luta na tua casa é para a glória do nome de Deus. É para que você tenha experiência, para que você tenha testemunho para contar, para que você possa dizer aos que estão à sua volta: eu passei por isso, o Senhor me tirou. Como o salmista dizia: tirou-me de um lugar horrível, de um charco de lodo. O Senhor permitiu que eu caísse para que me desse a sua mão e levantasse. O Senhor permitiu que eu chorasse para que Ele me consolasse pela sua palavra. O Senhor me permitiu em algum momento me achar sozinho para que eu sentisse falta da sua presença. Glória a Deus. Então, irmãos, nem todo mal que vem na nossa vida é com o propósito do mal. Há males que vêm para o bem. Bendito seja Deus. Aquele mal vem para nos tornar pessoas melhores. Aquele mal vem para que nós aprendamos, irmãos, a como agir, a como fazer. E é na falta das coisas que a gente se reinventa. Isso já aconteceu no meu trabalho, aconteceu na obra de Deus, acontece na nossa vida familiar. Às vezes Deus nos isola um pouco do mundo para que nós tomemos ciência da nossa vida e não vivamos a vida do próximo e nem esperemos do próximo a solução de um problema que é nosso. Isso acontece muito com o casal. Boa coisa. Casalzinho novo vai se casar, está ouvindo a palavra, não more muito perto dos pais, nem dela nem dele. Tem um ditado que diz: nem tão longe que precise de mala e nem tão perto que possa sair de chinelo. A gente sempre se prepara para sair, razoável. O primeiro problema que tem, corre para a casa do pai, ou para a casa do outro pai. E quando está longe, não, é você e você mesmo, são vocês dois. Bendito seja o nome do Senhor. Eu lembro que quando nós dois nos casamos, a Daniel, nós éramos muito novos e fomos inventar de cozinhar feijão. Nenhum dos dois sabia. Pusemos uma panela no fogo, estava tudo muito bom. Até a panela pegar pressão. Ó os dois, ó, de dentro de casa. Saímos correndo. Meu bem, agora vai explodir a casa. Liguei para o meu pai, que estava mais perto. Aí meu pai veio e desligou a panela de pressão. Até que um dia que nós aprendemos, hoje já conseguimos fazer o feijão, nós dois, nesses quase 20 anos. Então é na falta das coisas que a gente aprende. Quando está muito à mão, a gente se torna acomodado, irmãos. Os irmãos estão entendendo a palavra, irmão? Quando está muito à mão, a gente meio que deixa acontecer. Mas está aqui mesmo, não tem problema. Mas quando não tem, nós temos que dar um jeito. Como Ezequiel escreveu lá no seu livro das águas, a torrente das águas purificadoras, águas nos tornozelos, água na coxa, água no quadril, água no peito. Quando a água não dava mais para andar, ele teve que nadar, que era muito profunda. Assim Deus permite, às vezes Deus permite umas enchentes na nossa vida para que nós descobramos que sabíamos nadar, mas não tinha consciência. É na necessidade que aparece, assim foi com essa mulher, na necessidade que se mostra o dom. Tem dons que Deus nos dá e nós não sabemos que temos, mas na hora certa Ele se manifestará. Na hora da necessidade Ele se manifestará, porque o Senhor sabe todas as coisas, mas nós queremos que as coisas aconteçam de acordo à nossa vontade, à nossa conveniência. Isso não é bom, queridos. Não é bom para nós, não é bom para a nossa vida espiritual. Então peguemos hoje o conselho dessa palavra. Estejamos sempre atentos em oração. Senhor, me fortifica, ministra em mim a Tua santa palavra, para que no momento que a necessidade aparecer, Senhor, eu possa fazer a Tua vontade naquilo que Tu quiser de mim. Eu possa atender a Tua voz. Bendito seja o Senhor. Glória a Deus nas alturas. Então seja cheio do Espírito Santo, seja cheio da graça, cheia de paz, cheia de amor, cheia de confiança. E lembra-te de uma coisa: quem serve a Deus não teme o diabo. Quem anda na justiça, mal nenhum te acusará, e se te acusar não prevalecerá. Arma nenhuma preparada contra ti prevalecerá, porque Deus não vai permitir. Então aceitemos essa palavra essa manhã, e lembra-te que podem juntar todos os ajuntamentos de malfeitores contra a tua vida. A palavra é escudo e broquel para você. A palavra é tua defensora. A palavra é tua amiga,
palavra é tua conselheira. A palavra de Deus é o chão que você pisa e o telhado que está sobre a tua cabeça. Proteção, segurança, caminho, revelação, unção, glória de Deus. Alaia cantai. A palavra de Deus é tudo, irmãos. A palavra de Deus é tudo na nossa vida. A palavra de Deus é tudo para instrução. Então o Senhor te diz: enriqueça-se da minha palavra, enriqueça-se da minha glória, da minha unção, da minha Shekinah sobre a tua vida. Revista-te da palavra, porque o Senhor te diz: eu tenho um cântico de vitória para pôr na tua boca, eu tenho dias de paz para o teu caminho, para a tua casa, para a tua família, eu tenho um sorriso no teu rosto, eu tenho aquietação de coração. E hoje Deus dá uma ordem: cala-te vento, aquieta-te mar. Injustiça sai da vida da minha serva, acusação sai da vida do meu servo, pois eu me levanto do meu trono com justiça. E daí a mulher, levanto-me do meu trono para pelejar a tua causa, diz o Senhor. Então não temas, descansa no Senhor e aguarda, porque os céus serão testemunha, os teus acusadores terão vida para ver a tua exaltação. Hoje querem o teu mal, hoje te amarraram com muitos laços, mas o Senhor vem com a palavra e corta todos eles, e te diz: levanta-te, fica-te de pé, e segue o teu caminho, como o anjo disse a Elias: levanta-te, come e bebe, porque muito comprido te é o caminho. E assim, não temendo ameaças, ele foi bem sucedido. E o Senhor te diz: não temas ameaças do inferno, eu sou o teu defensor, diz o Senhor. Deus seja louvado. Amém. Vamos, queridos irmãos, ajoelhados, agradecer a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Santo Deus, glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai Celestial, estamos ajoelhados mais uma vez agora para te agradecer pelo santo culto, por tudo aquilo que tu nos tem preparado e feito. Senhor, louvado seja Deus, porque essa manhã tu mandaste a tua palavra e falou aos nossos corações. Temos certeza que toda a tua igreja está fortificada pela tua palavra. Todos nós estamos, Senhor, felizes, pois cremos que o Senhor é tudo na nossa vida e que quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Dá-nos graça de andar em justiça e em retidão, para que não sejamos achados reprovados diante da Tua presença. E o nosso adversário não busque ocasião contra a nossa vida. Senhor, dá-nos um final de semana, um final de domingo de paz, abençoa o almoço do Teu povo, de todos nós. E daqui um pouco mais à noite possamos estar reunidos novamente te glorificando. Guarda a tua palavra, Alamaia, nos nossos corações. Dá-nos, Senhor, a graça de dar atenção à tua santa palavra. Temos certeza que agindo assim seremos bem-sucedidos diante da tua presença. Pedimos as tuas bênçãos, agradecemos por elas em nome do Senhor Jesus, que vive por toda a eternidade. Amém. Deus seja louvado. Amém. Vamos ficar todos de pé, irmãos, por favor.